Muito boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Eloy Terena. Sou atualmente o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas no Brasil. Good afternoon to all. My name is Eloy Terena, and I'm actually the Executive Secretary for the Ministry of Indigenous Peoples in Brazil. Quero falar da importância de estar aqui com vocês hoje, como já foi dito pela nossa ministra, e aproveitar esse espaço muito importante para deixar uma mensagem para vocês e compartilhar um pouco do que o Ministério tem feito nesses meses. I want to talk to you about the importance of being here today, as our minister just said, and I have a message for you, and also I will tell you a little bit of what the ministry has been doing these days. Bom, antes eu quero falar um pouco também da minha trajetória. Eu sou do povo Terena, que é um povo que habita o bioma do Pantanal, que está localizado no estado de Mato Grosso do Sul. I will also talk to you a little bit about my past. I'm from the people Terena, a people from the biome of Pantanal that's situated at Mato Grosso do Sul. E eu costumo dizer que faço parte de uma geração de jovens indígenas que nos últimos 20 anos no Brasil tiveram acesso a políticas de ações afirmativas e fizeram esse trajeto da aldeia para a universidade. And I also want to say, I always say that I belong to this indigenous youth that had access to affirmative policies that allowed them to go to university and to make the path from their villages. Então, há 20 anos atrás, quando nós estávamos no primeiro ano do primeiro governo Lula, eu estava saindo da minha aldeia e indo para a universidade. So 20 years ago, at the first year of Lula's government, I was leaving my village and going to university. E hoje, 20 anos depois, eu estou tendo a oportunidade de, já formado profissionalmente, de estar contribuindo na construção de uma nova política indigenista no Brasil. And today, 20 years later, with my formation accomplished, I have the occasion to help to contribute to the creation of a new indigenous policy in Brazil. Acho que a primeira coisa que nós temos que dizer é que a demarcação das terras indígenas no Brasil voltou. The first thing we have to say is that the demarcation of indigenous lands in Brazil is back. Após mais de 6 anos sem nenhuma terra demarcada e várias terras desprotegidas, nós estamos retomando novamente essa política de proteção. So after over 6 years of no lands being demarcated and many lands without protection, we are now coming back with this politics of demarcation of indigenous lands. Eu acredito que a mensagem que vocês estão trazendo aqui, de que a mudança ela é urgente, isso já vem sendo sentido nos territórios indígenas há muito tempo. This message that we have today here, that the change is urgent, we have known this in the indigenous territories for a long time. Seja pela ação do garimpo ilegal, By the action of illegal mining, seja pela perseguição e criminalização de lideranças indígenas, persecution and criminalization of indigenous leaderships, invasão dos territórios indígenas por madeireiros e soja, invasion of indigenous lands by land workers and also soja fields. Então, nesse exato momento, nós estamos trabalhando muito para avançar na demarcação dos territórios e fazer a desintrusão desses territórios que estão muito invadidos. So, in this moment, we are really working to advance in the demarcation of indigenous lands that have not been demarcated yet, and also to make the disintrusion of indigenous lands that have been occupied. Quando nós assumimos lá no Brasil, nós encontramos, por exemplo, a situação da terra indígena Yanomami. When we assumed in Brazil, we were faced with the situation of Yanomami people's lands. Onde nós temos um território que estava invadido por aproximadamente 30 mil garimpeiros. We have one territory that was invaded by approximately 30,000 gold miners. E foi preciso uma verdadeira operação de guerra para começar a retirar todas essas pessoas que estavam dentro desse território. And
a real war strategy was necessary to start taking these people out of this territory. Esse tem sido um dos principais trabalhos que o Ministério dos Povos Indígenas já tem desenvolvido lá no Brasil. This is one of the main works that the Ministry of Indigenous Peoples of Brazil is doing right now. Mas para a gente pensar nas mudanças efetivas para os povos indígenas, eu gostaria de ressaltar 3 pontos principais que a ministra, de certa forma, já abordou. So, to talk about the change in indigenous lands and indigenous rights, I would like to point 3 main points that the minister somehow has already mentioned. Primeiro é reconhecer o protagonismo que os povos indígenas têm que ter nesse processo de enfrentamento à crise climática. First of all, is to recognize the main role that indigenous peoples must have in this process of climate change. Já foi dito pela ministra Sônia que nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e os nossos territórios protegem mais de 80% da biodiversidade. As the Minister Sonia just said, we indigenous people, we are 5% of world's population, but we protect over 80% of the biodiversity. Então é preciso tirar a demarcação das terras indígenas dessa posição de antagonismo ao dito desenvolvimento. So we have to stop saying that the demarcation of indigenous lands is antagonist to development. Não existe antagonismo. There is no antagonism. O que nós podemos fazer é promover também, dentro dos territórios indígenas, o etnodesenvolvimento a partir da cosmovisão dos povos indígenas. What we can do is promote within the indigenous territories the development and ethno-development that's also in harmony with the cosmovision of these indigenous peoples. O outro segundo recado que eu quero deixar The second message I want to give you é o respeito aos direitos dos povos indígenas. is the respect to indigenous people's rights. E aqui nós estamos falando da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. And here we're talking about the Convention 169 of World Work Organization. Essa importante convenção, ela prevê o direito à consulta e consentimento prévio, livre e informado dos povos indígenas. This very important convention, it says that indigenous people must be consulted and must agree to change before they take place. E esse dever não é apenas dos estados, governos, é também um dever das empresas. And this duty, it's not only a duty of the government, but also of the industry. E esse direito, ele não se resume apenas a uma simples participação dos povos indígenas. And this right doesn't mean that indigenous people must only participate. O direito à consulta, ele decorre do princípio da autodeterminação dos povos indígenas. It's a consultation right, and this comes from the principle of self-determination of indigenous people. Ou seja, é você reconhecer que somos povos autônomos, So this means that you recognize that we are autonomous people. temos a nossa própria organização, cultura e língua, We have our own organization, language, and culture, e que os nossos conhecimentos têm que ser levados em consideração. and our knowledge must be taken into consideration. O terceiro recado é a responsabilidade das empresas em relação aos direitos indígenas. The third message is the responsibility of this industry towards indigenous rights. Não é possível mais ficar ignorando o princípio da devida diligência. It's not possible to ignore the principle of devida diligência. Sorry, I don't know how to translate this. Due diligence, né? Devida diligência. E What does it mean, devida diligência? What does this principle mean? O que esse princípio quer dizer? agora que eu vou explicar. He will explain. Muitas empresas, né, elas adquirem matérias-primas que estão causando violações a direitos humanos nos territórios indígenas. Many industries, they get their material, their primary material, in a way that's violating indigenous people's rights within their territories. Por exemplo, o ouro
extraído ilegalmente da Amazônia vem para a Europa. For example, gold that has been legally extracted from Amazon is coming to Europe. A soja, a carne, todas também são produzidas em cima de territórios indígenas. Soya, meats, they're all produced inside the indigenous territories. Então é preciso também que as empresas cobrem essa responsabilidade em toda a cadeia de produção. So these industries also have to ask for this responsibility within the entire chain, production chain. E por fim, eu quero aproveitar esse momento aqui com vocês And finally, I want to take this moment with you e denunciar ataque que nós, povos indígenas, estamos sofrendo neste momento no Brasil. to denounce an attack that we indigenous people are suffering right now in this right moment in Brazil. Nesses primeiros 4 meses de governo, nós avançamos muito na demarcação e na proteção dos territórios. During these first 4 months of Lula's government, we have advanced a lot in the demarcation of these territories and their protection. Isso foi um compromisso assumido pelo presidente Lula e está sendo concretizado por meio do Ministério dos Povos Indígenas. This engagement was taken by President Lula and it's been put in place by the Ministry of Indigenous Peoples. No entanto, nesta semana, o parlamento brasileiro aprovou, né, uma medida que visa retirar a competência para demarcar do nosso ministério. However, this week, the Brazilian parliament has approved a law that is going to take the responsibility of these demarcations out of the Ministry of Indigenous Peoples of Brazil's hands. Ou seja, é um verdadeiro ataque da bancada ruralista ao Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado justamente para fazer a proteção dos territórios. So this is a real attack of the ruralist, the agriculture lobby in Brazil, which we call Bancada Ruralista, that is taking power out of the Ministry of Indigenous Peoples. Então nós estamos sim vivenciando o governo do presidente Lula, mas com um parlamento extremamente ainda conservador. So we do have the government of President Lula, but without an extremely conservative parliament. Então, este é um espaço importante também para fazer essa denúncia e nós queremos que vocês continuem olhando para a situação dos povos indígenas no Brasil. So this is a very important space to denounce this, and we ask you to keep looking for the situation of indigenous people's rights in Brazil. Nós queremos continuar contando com vocês. Muito obrigado. We want to keep having your support. Thank you.